O alarme ecoou entre os observatórios do mundo inteiro. O 3I Atlas está em rota de colisão com a Terra. Nós estamos vendo agora algo que nenhum telescópio do planeta ousou prever com tanta nitidez. O brilho verde-azulado de uma coma crescente rasgando o céu do amanhecer, um risco alongado que se estende por dezenas de graus, seguido por um núcleo que pulsa como um farol de gelo e poeira. É o 3I Atlas, um visitante que não nasceu sob o Sol, que atravessou o espaço entre as estrelas e, neste exato momento, revela uma verdade desconcertante nos gráficos dos observatórios. Sua trajetória e a curvatura sutil, imprimida pela gravidade da Terra, convergem para uma rota de colisão. Não é um exercício de drama vazio. É o mapa orbital rodando diante de nós, com incertezas se estreitando a cada nova medida de radar e fotometria. Antes de seguirmos, um pedido direto. Se este tipo de explicação clara faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e nos ajude a bater a meta de 200 mil inscritos. Isso nos dá fôlego para continuar publicando ciência com sangue frio, quando o céu ferve. Dito isso, deixamos uma nota para vocês ouvintes desse canal no final do vídeo. Agora, vamos ao que interessa. Os números preliminares são duros. O 3I Atlas exibe não apenas uma órbita hiperbólica, a assinatura de um objeto interestelar, mas também as pequenas anomalias de aceleração compatíveis com desgaseificação, como já se discutiu em estudos sobre visitantes anteriores. Essas forças não gravitacionais complicam previsões, mas não desfazem a conclusão maior. A janela de impacto, que ontem era um corredor estatístico imenso, encolheu como um funil, e a cada hora o funil se aperta. Eu já explico por que a excentricidade hiperbólica importa tanto. Antes, precisamos falar de tamanho e composição, porque eles definem a história que o choque contará. A refletância sugere uma crosta rica em gelo volátil, misturada a silicatos escuros, a típica sujeira criogênica de cometas, mas com um albedo um pouco mais alto que o de um asteroide carbonáceo puro. Pela curva de luz e pela taxa de produção de gás, o diâmetro efetivo está estimado entre 700 metros e 2 quilômetros. Isso o coloca confortavelmente no regime de impacto continental. Energia equivalente a dezenas de milhares a centenas de milhares de megatons de TNT, dependendo do ângulo de entrada e da velocidade. E aqui vem a picada que faz muitos olhos arregalarem. Como objeto interestelar, o 3I Atlas traz uma velocidade hiperbólica de abordagem maior do que a maioria dos cometas ligados ao Sol. Traduzindo, menos tempo de aviso e mais energia por unidade de massa. Segure essa ideia. Eu volto a ela quando falarmos das ondas de choque e da faixa letal de sobrepressão. O céu já está contando sua própria versão do enredo. Observatórios amadores relatam uma anticauda tênue, o indício de partículas maiores arrastadas de modo peculiar na geometria Sol-Terra, e espectros de emissão mostram bandas de CnC2, um cheiro óptico de química orgânica primitiva. A literatura sobre cometas, como a coletânea Hazards Due to Comets, Asteroids, organizada por Tom Gaydos, não foi escrita para assustar, mas para preparar. Nela, e em artigos mais recentes, a mensagem é simples. A física dos impactos é ágil e impiedosa. Se você quer entender o que acontece em solo, precisa primeiro dominar o que ocorre na alta atmosfera nos primeiros segundos. Imagine o 3I Atlas cortando a ionosfera a algo entre 55 e 70 km por segundo, valor plausível para um visitante interestelar.
A camada de ar diante dele não tem para onde fugir. Comprime-se até aquecer violentamente, criando um plasma branco-azulado que rivaliza com o Sol ao meio-dia, em frações de segundo. Forma-se uma onda de choque em forma de proa. Se o ângulo de entrada for baixo, o projétil pode terminar fragmentado, espalhando energia num rastro linear de explosões atmosféricas, como um tunguska multiplicado. Se for mais inclinado, a energia se concentra e o núcleo alcança o solo. Segure a pergunta sobre qual cenário é pior. Eu volto a ela logo depois de falarmos da escala Torino e Palermo usadas por profissionais para comunicar risco. A escala Torino dá um número de 0 a 10 para a ameaça de impacto em termos públicos. Um evento como o do 3i Atlas, nos moldes que estamos discutindo, pularia rapidamente para o topo da escala, não por sensacionalismo, mas porque a combinação tamanho mais velocidade mais probabilidade distinta de 0 exige resposta. Já a escala Palermo logarítmica compara a ameaça ao risco de fundo de colisões naturais. Em linguagem simples, se o Palermo sobe acima de 0 com folga, você mobiliza agências, militares, radiotelescópios e o que mais houver. E sim, a essa altura, você gostaria de ter repetido mais vezes o nome DART, o teste de desvio cinético que, em 2022, alterou a órbita de um pequeno asteroide, e o nome Hera, a missão europeia de caracterização pós-impacto. Voltaremos aos métodos de desvio, porque eles não são mágicos e têm prazos de validade. Vamos ao chão. Afinal, é nele que vivemos. Se o 3i Atlas atingir o oceano, a energia converte-se numa cavidade colossal na água, seguida por um muro líquido que colapsa para dentro, gerando trens de ondas. Tsunamis não se comportam como ondas de vento. São pistões que deslocam o mar do fundo à superfície. A literatura técnica, a exemplo de relatórios da Academia Nacional de Ciências do EUA sobre perigos de impacto, enfatiza que a topografia costeira decide destinos. Baías em funil amplificam alturas, platôs continentais rasos conduzem energia para longe, e ilhas sombreadas podem salvar cidades inteiras alinhadas a sotavento. Fica a promessa. Daqui a pouco eu explico por que, em impactos oceânicos, a distância não é um seguro e como reflexões de ondas em margens opostas criam focos assassinos a milhares de quilômetros. Se o impacto for em terra firme, os mecanismos mudam. Próximo ao ponto zero, qualquer material vira vapor ou derrete. Forma-se uma cratera complexa, com bordas elevadas e um pico central se o diâmetro passar de alguns quilômetros. A areia vira vidro, rocha vira chuva. A poucos quilômetros, a onda de choque corta árvores como lâminas invisíveis. A sobrepressão de dezenas de psi pulveriza estruturas. Ainda mais longe, a radiação térmica em milissegundos faz as sombras de pessoas e postes ficarem gravadas em paredes, como negativos fotográficos macabros. É o flash que acende incêndios quilômetros adiante. E, em escala continental, a nuvem de material ejetado, partículas vítreas, sulfatos, poeira fina, sobe à estratosfera, onde o tempo meteorológico não tem mãos para limpar. Dias escurecem, céus ficam âmbar, pores do sol tornam-se sanguíneos. Segure essa imagem. Voltaremos a ela ao falar de opacidade estratosférica e de como alguns milibares em alturas geofísicas podem transformar colheitas. Mas dá para desviar? Você pergunta, com razão. Em The End of the World e em entrevistas ao longo dos anos, o astrônomo Brian Cox e outros comunicadores relembram a regra de ouro. O melhor defletor é o tempo de antecedência. Com anos de folga, um impacto cinético
como o do Dart, pode empurrar um objeto pequeno o suficiente para que, ao longo de órbitas, o desvio cumulativo seja enorme. Com meses, você precisa de energia absurda, múltiplos impactadores e, ainda assim, aceita um risco alto de apenas beliscar a trajetória. Com semanas, sobra-lhe torcer por fragmentação que amplie a seção de arrasto e aumente a frenagem atmosférica, o que funciona mal para corpos densos e melhor para gelos fraturados. Com dias, sua melhor arma é comunicar, retirar populações das faixas de maior sobrepressão, selar reservatórios de água e proteger infraestruturas críticas. Eu prometi voltar ao tema. No caso do 3I Atlas, a velocidade interestelar encolheu a janela de reação. Não é impossibilidade, é cronômetro. Há também a biogeoquímica do choque, frequentemente ignorada pelas manchetes. Aerossóis sulfatados derivados de rochas sedimentares ricas em enxofre podem semear resfriamentos transitórios, invernos de poeira, de meses a poucos anos, reduzindo a fotossíntese no mar e a produtividade agrícola em terra. Livros como Impact, The Threat of Comets and Asteroids, de Jarrett L. Verschuur discutem o encadeamento cruel, menos luz, ciclos hidrológicos alterados, colheitas instáveis. Em impactos oceânicos, a injeção de salmoura e compostos halogenados na estratosfera pode corroer ozônio e bagunçar balanços radiativos regionais. Note como nada disso exige ficção. São as mesmas equações que usamos para erupções vulcânicas. Guarde essa parte, porque daqui a pouco eu conecto a logística, portos fechados, estoques de grãos, rotas aéreas e a delicadíssima cadeia do frio que abastece hospitais. Agora volte os olhos ao céu de novo. O 3I Atlas mostra jatos colimados de gás filamentos que giram conforme o núcleo se volta ao Sol e, em imagens de longa exposição, a cauda iônica dança sob o vento solar. Estudos em revistas como Icarus e Astronomy, Astrophysics mostram que esses jatos criam torque e podem mudar o período de rotação do núcleo, às vezes empurrando regiões frágeis à ruptura. É a roleta da coesão. Fragmentos que se separam podem aumentar a área de contato com o ar, pulverizando mais alto e espalhando danos por uma faixa maior. Ou podem manter massa suficiente para múltiplos impactos em série. Darei um exemplo numérico em instantes. Antes, precisamos falar de detecção de radar planetário, porque é o radar que dá a forma real ao monstro. Com radiotelescópios em banda X e S, enviamos pulsos milimétricos e vemos o eco voltando com um mapa de retardos e dopplers. Em horas, ganhamos uma silhueta em 3D. Foi assim que aprendemos a medir crateras em asteroides próximos. E seria assim, agora, com o 3I Atlas. A rotação revelaria saliências. Talvez um bilobado, como muitos cometas, 2 núcleos abraçados com um pescoço de fragilidade. E é aqui que a decisão estratégica acontece. Se o pescoço concentra tensões, um impactador cinético bem colocado poderia induzir fragmentação controlada em altitude, apostando na frenagem ampliada. É uma aposta alta. Em audiências e relatórios de agências, nomes como Paul Chodas e David Farnocha, do JPL, frequentemente lembram que maturidade tecnológica e cronograma são as algemas do heroísmo. Sem tempo, não é falta de bravura, é termodinâmica. Vamos ao exemplo prometido. Assuma um núcleo de 900 metros, densidade média de 0, 6G dividido por centímetro cúbico, porosidade alta, entrada a 62 km por segundo e ângulo de 45 graus. Usando modelos de escalonamento de cratera de Rossapple e impactos atmosféricos de Collins et al.,
A energia cinética fica na casa de 2 vezes 10 ao cubo de 21 joules. Sobre pressões acima de 20 libra por polegada quadrada, se estenderiam a dezenas de quilômetros do ponto de impacto, com rajadas que varrem estruturas. Se essa energia for liberada a 15 km de altitude por fragmentação, a faixa de danos alonga-se, mas o pico térmico em solo diminui. A pergunta: qual é pior? Depende de onde você está. Cidades alongadas ao longo da trajetória sofrem mais na fragmentação. Uma metrópole diretamente sob o ponto zero sofre mais no impacto único. Prometi voltar aos tsunamis. Uma liberação equivalente no oceano a 3.000 metros de profundidade cria cavidades que geram ondas iniciais relativamente contidas perto do ponto zero, mas com trens que, ao encontrar plataformas continentais, crescem. Portos em deltas, pense em geometrias como as de Xangai, Lagos, Nova Orleans, são vulneráveis não só pela água que chega, mas por meses de contaminação salobra subindo rios. E a eletricidade. Impactos de grande porte criam perturbações ionosféricas, cintilação em GPS e podem induzir correntes em longas linhas de transmissão. Embora não seja o efeito primário, redes já estressadas por incêndios, inundações e evacuações podem colapsar em cascata. Há ainda a meteorologia secundária. Fuligem de incêndios massivos sobe junto com o material ejetado, escurecendo regiões a sotavento por semanas. Estudos de Proceedings of the National Academy of Sciences sobre cenários de inverno de impacto mostram que a combinação aerossóis mais fuligem decide quanto a temperatura cai e por quanto tempo. E sim, eu sei que você quer o número mágico em graus Celsius. Ele depende de latitude, estação, composição do alvo. Em minutos, falo de latitudes e arrozais. Antes, um parêntese sobre psicologia e comunicação pública. Livros de divulgação como The Demon Haunted World, de Carl Sagan, nos lembram que a honestidade é não negociar com o pânico, mas também não acalentar ilusões. É por isso que aqui mantemos a narrativa no presente, para praticar cenários sem anestesia. Jornais de referência Nature, Science, relatórios da ESA e da NASA construíram ao longo de décadas o consenso de que defesa planetária é uma disciplina, não um roteiro de cinema. E é com essa disciplina que se decide o que evacuar, quem proteger, quais estoques mobilizar. Vamos voltar às latitudes como prometido. Impactos em médias latitudes do hemisfério norte durante o verão boreal ameaçam cinturões agrícolas de trigo e milho. O timing de colheita e a duração do escurecimento decidem se você perde uma safra inteira ou apenas parte dela. No sul, arrozais e soja em latitudes subtropicais repetem o drama, defasados por meses. Não é o fim do mundo, é uma ferida global que cura em anos, desde que logística e cooperação não implodam. E a vida marinha? Em impactos oceânicos, microplâncton fotossintético sofre de imediato. A camada de mistura, escurecida, produz menos oxigênio, cadeias alimentares inteiras balançam. Em poucos meses, zonas costeiras ricas em nutrientes podem registrar blooms oportunistas quando a luz volta, alterando comunidades. E isso interessa a você não apenas como ecologia, mas como economia, pesca, fertilizantes, preços de alimentos. Fique comigo, já já eu explico como rotas aéreas desviadas por cinzas estratosféricas e turbulência aumentam custos de transporte, amplificando cada etiqueta de supermercado. Retornemos ao céu pela última vez antes do veredito. O 3G Atlas exibe agora uma coma assimétrica, sinal de que uma face do núcleo aquece mais e libera jatos direcionais. Isso significa que as medições de hoje não serão as mesmas de daqui a 48 horas.
Atualizações de radar e óptica alimentam modelos de Monte Carlo que geram mapas de probabilidade de impacto. Faixas sinuosas cruzando oceanos e continentes, as famosas linhas de risco. Conforme a estatística se aperta, governos ativam protocolos de defesa civil, rotas de fuga, abrigos temporários para ondas de choque, interrupções planejadas de redes de gás, reservatórios protegidos contra a queda de cinzas. E a pergunta que não quer calar: há um botão vermelho? Precisa de resposta técnica: não. Há planos A, B, C com janelas de execução. Se um impactador cinético está a caminho, você reza para que a janela de fase e o ΔV se combinem a tempo. Se não há tempo, você prepara a população para o que a física vai fazer de qualquer forma. Por que continuar assistindo? Porque daqui a pouco eu vou juntar todas as peças ângulo de entrada, tipo de alvo, estação do ano, ventos de grande escala para estimar, em linguagem de gente, quantos milhões são diretamente afetados por sobrepressão, por calor e por vidro voando, e quantos são afetados indiretamente por cadeia de suprimentos. Mas antes, a dívida sobre tsunamis a longa distância. A melhor evidência moderna vem de simulações calibradas com dados de erupções e deslizamentos, porque não temos laboratório de grandes impactos recentes no mar. Esses modelos apontam que relevos submarinos funcionam como lentes, dobram e focam a energia. É por isso que cidades a 8.000 km podem ver ondas maiores que outras a 2.000 km. Quando você ouvir "estamos fora do raio", desconfie. O raio não é círculo perfeito, é uma rosa de energia guiada pela geologia do fundo. Agora, a conta seca prometida. Considere um impacto continental em latitude 35 graene, verão boreal, solo sedimentar. Faixa de sobrepressão letal. É maior que 5 libras por polegada quadrada por tempo suficiente para colapso de estruturas fracas, se estende a 20 e 30 km. Danos severos a 50 a 80 km. Vidro perigoso a 120 e 150 km. Radiação térmica capaz de ignição de materiais secos afeta dezenas de quilômetros além disso, modulada por nebulosidade.